E aqui estamos palpites de sábado, dia 29/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Kiel contra Bremen. O Kiel é o 18º e o Bremen o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Bremen. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Frankfurt contra Stuttgart. O Frankfurt é o 4º e o Stuttgart o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 3-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Bundesliga 2, Hannover contra Magdeburg. O Hannover é o 6º e o Magdeburg o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Hannover venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 4 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Magdeburg venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Magdeburg. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro. Cruzeiro contra Mirassol. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol perdeu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Palpite, casa vence, empate anula. Fortaleza e Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Fortaleza e um empate, 2-2 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 4,5 gols. Grêmio e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Galo venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Galo, 3-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Juventude e Vitória. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Vitória e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. São Paulo e Sport. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Palpite: casa vence, empate anula. Flamengo e Internacional. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Mengão e um empate, 1-1 e 3-2. Palpite: casa vence, empate anula. Campeonato colombiano, Medellín contra Águilas. O Medellín é o segundo e o Águilas o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Medellín venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Águilas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Medellín e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato espanhol, Espanhol contra Atlético de Madrid. O Espanhol é o 15º e o Atlético o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite: fora vence, empate anula. Real Madrid contra Leganés. O Real Madrid é o segundo e o Leganés o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Leganés venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Real. Palpite: casa vence no ao vivo. Campeonato francês, Mônaco e Nice. O Mônaco é o 3º e o Nice o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-2. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Inglaterra, Fulham contra Crystal Palace. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, também venceu todos. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Crystal Palace. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato italiano, Lecce e Roma. O Lecce é o 16º e a Roma a 7ª. Nos últimos 5 jogos, o Lecce empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória da Roma e um empate, 4-1 e 0-0. Palpite: fora vence, empate anula. Campeonato holandês, 2ª divisão. Roda contra Venlo. O Roda é o 10º e o Venlo o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Roda venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Roda e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols.
Campeonato Português, Estrela da Amadora contra Sporting. O Estrela é o 15º e o Sporting o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Estrela venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Sporting, 2-1 e 5-1. Palpite, fora vence! Campeonato Uruguaio, River Plate contra Plaza. O River é o 16º e o Plaza o 3º. Nos últimos 5 jogos, o River Plate empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Plaza venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. MLS, Inter Miami contra Filadélfia. O Inter é o 3º e a Filadélfia, primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Filadélfia venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Inter, 2-1 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Japonês, Kashima contra Kobe. O Kashima é o primeiro e o Kobe o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Kashima venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Kobe venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, sendo 2 vitórias do Kobe e uma do Kashima, 1-0, 3-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.